noite a todos. Antes de começar, então, vou passar a agenda. Nosso próximo toque agora vai ser o encerramento do domingo, no dia 22, domingo, às 16 horas, tá? Então, essa semana, no final de semana agora não teremos nada, somente no outro domingo que teremos nosso encerramento às 16, tá? Então, lembra, gente, não será no sábado, vai ser no domingo e não será às 18h30 como estamos acostumados, vai ser às 4 da tarde. Vai ter essa, que é o nosso encerramento, tá? E aí depois nós abriremos provavelmente no dia 18 de janeiro, provavelmente. Mas até lá ainda eu confirmo a data, tudo certinho. Como de costume, eu encerro com esquerda e abro com esquerda sempre. Então vamos encerrar agora nosso toque de esquerda e vamos abrir no dia 18 com esquerda também, tá? Bom, vamos ao nosso assunto de hoje. Hoje vamos dar continuidade às fases, às etapas da mediunidade que a gente tem falado. Minha intenção era tentar terminar ainda esse ano, as 7 fases, mas infelizmente não vai dar tempo. Então, falamos a primeira, então você que não conseguiu assistir isso, você que não conseguiu ver, veja nas lives anteriores, que você consegue ver tanto a primeira, que é de reconhecimento, quanto a segunda, que é habilitação, a terceira, que é equilíbrio, a quarta, que é firmeza. Hoje iremos falar sobre a atuação. Vai ficar faltando a confirmação e a evolução, tá? Então hoje nós vamos justamente falar sobre este assunto, sobre a atuação, como que é diretamente já a atuação. É importante e interessante com que você que não viu as outras lives, você que não conseguiu pegar essas aulas, você que não conseguiu estar presente, é legal com que você veja isso, justamente para que você tenha esse acompanhamento. Porque, claro, a atuação, vou falar simplesmente da atuação, mas é legal com que você entenda cada fase do desenvolvimento, cada fase, em cada etapa em que você está, até mesmo em que momento de cada situação e de manifestação mediúnica você consegue também se identificar e saber exatamente o que você tem que melhorar. Então hoje nós vamos falar sobre a quinta fase, que eu dei o nome de atuação. Bom, atuação eu coloquei assim: é servir ao propósito real, se envolver de forma ativa e constante com qualquer comunicação e atuação mediúnica. Ou seja, atuação, primeiro, ela precisa servir a um propósito real. Você atuar mediunicamente não é simplesmente um ato sem um propósito, sem um objetivo. Dificilmente uma entidade, um catiço, um Exu, ou até mesmo um próprio orixá, ele pisa na Terra através do corpo sem um propósito real que tem, sem uma necessidade dessa manifestação, sem um sentido do porquê ele estar presente, do porquê ele justamente está ali. Então é importante justamente entender, primeiro, qual é esse propósito real, que eu acho que é uma coisa legal, até como forma de autoconhecimento, de você começar a se questionar por que você tem algumas entidades, por que são essas entidades que são presentes, qual que é o propósito dele com você. Então, uma das coisas interessantes que eu sempre gosto de estar fazendo isso comigo pessoalmente, que me auxilia a entender por que determinada catiço, determinado ancestral na minha vida ele é presente e ele está me acompanhando justamente nessa encarnação. Porque, por exemplo, que eu tenho como um grande ancestral que é presente na minha vida, por exemplo, como o próprio Lodo, que é um Exu muito presente, muito constante na minha vida, por que eu tenho ele tão presente? Qual é essa relação que eu tenho com ele? Qual é esse propósito que eu tenho, que ele tem comigo? E o porquê essa necessidade justamente dessa encarnação, desse processo, desse momento, ele ser justamente uma dessas entidades. Assim como ele de outros catiços, muitas vezes de um preto velho, às vezes de um baiano, porque cada um tem o seu temperamento, cada um tem sua personalidade, e é justamente um pouco disso que nós vamos falar hoje. Essa atuação que tem, e como você deixar com que essa atuação seja mais simples, seja mais objetiva, seja mais direta, que não haja interferência sua, que não tenha muitas vezes um problema que possa causar uma pane justamente nessa comunicação, e entender muitas vezes também aquele propósito daquele dia. Muitas vezes, como todos já estão acostumados, aqui eu faço as gírias de catiço aberta. Então, não é igual nas casas muitas vezes que são acostumadas. Hoje vai ser trabalho de umbanda, então todo mundo vai receber um preto velho, então todo mundo vai de preto velho. Hoje vai receber baiano, todo mundo vai de baiano. Não, eu deixo justamente aberto até para que essa atuação ela seja mais intensa, porque às vezes você já está a semana inteira na irradiação daquela entidade.
Às vezes é aquele catiço que quer vir e já está numa irradiação constante, já está numa irradiação presente 3, 4 dias. Então, entender o propósito dela também sim na tua vida é legal, bacana, mas entender o propósito também naquele dia. Às vezes você não tem a mínima ideia, a mínima noção de por que aquela determinada entidade já está presente e está querendo vir. E aí quando acaba um trabalho, você consegue entender, bom, aquela entidade veio por causa disso, 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 e também tem um propósito naquele momento. Então, ou seja, a mensagem, que nem sempre a gente acredita que mensagem é apenas a falada, a escrita, ou apenas uma informação, e não. Às vezes a mensagem é um axé, um passe, é uma diferença. A gente não tem a noção dessa proporção que tem, porque quando a pessoa ela vem, ela pega aquela informação, ela recebe aquele passe, aquele cuidado, aquele axé, aquele zelo, aquela informação, aquele banho, ou aquele código que ela recebeu, quando ela vai embora, a gente não tem noção do quanto aquilo pode ter contribuído na vida dela. Dificilmente essas pessoas elas dão um feedback pra gente, de tipo, olha, depois que eu passei com tal entidade assim assado, estava pensando em fazer isso, 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 e mudei, fiz isso e aconteceu, ou nossa, eu estava com uma dor assim assado e logo em seguida essa dor foi embora e poderia ter sido uma coisa pior ou assim assado. Então a gente não tem muito esse feedback. Então, esse feedback muitas vezes eu tenho a partir deles. Porque eu não tenho muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não sabe nem quem atendeu, quem a nossa entidade atendeu. Numa gira cheia com um monte de gente, a gente não tem muitas vezes essa noção de entender. E muitas vezes eu acabo tendo esse feedback antes. Porque muitas vezes antes, eu já entro nessa atuação com, por exemplo, na gira passada, que acabei trabalhando com o Preto Velho, e a minha relação com o Pai João de Angola, que é o meu Preto Velho, é muito grande, de muitos anos, foi um dos primeiros a desenvolver quando eu iniciei na Umbanda. E a minha relação com ele é muito grande. E ele sempre traz um propósito já, o porquê tá vindo, já fala, ó, já separa isso, já faz aquilo, chama fulano, ou já traz alguma coisa, ou já deixa lá. Então assim, ele sempre já traz algum propósito para que quando ele chegue aquilo já esteja também preparado. Então às vezes é legal que nesse campo de atuação vocês também tenham isso, de buscar justamente isso, de trazer alguma coisa, deixar alguma coisa já preparada, antecipar alguma coisa para quando aquela entidade chegar por um propósito, geralmente ela também já tem. Claro, essa atuação que eu estou falando, ela é muito mais uma atuação voltada sempre ao trabalho de Umbanda. No trabalho do Candomblé, eu vou passar, depois dessas 7 fases que eu criei do desenvolvimento, que é mais voltado a um contexto geral, mais especificamente ao catiço, e depois eu vou criar em relação a isso algumas ideias, trazendo ao orixá, a manifestação, porque o orixá já é completamente diferente de tudo isso. Eu enxergo já o orixá com uma outra forma. Para mim, como eu sempre falo, o orixá é de dentro para fora. Os catiços são de fora para dentro, porque são consciências. E a incorporação do orixá, para mim, já é a explosão dessa manifestação que se intensificou numa camada muito grande. Então, o orixá é aquela energia intensa que vem de dentro, aquela fusão, aquela ebulição, e a incorporação, o transe, muitas vezes, é justamente a explosão daquela energia, a explosão diferente de um contato mais mediúnico, onde é uma relação um pouco mais anímica, vamos dizer assim, que é voltada aos próprios catiços, que é voltada às próprias entidades. Então, ter essa comunicação e entender antes e durante e depois também é muito legal, porque isso vai te dar, até o dentro deste propósito, essa ideia desse propósito mais específico, ou seja, se envolver de uma forma até mais ativa e constante com aquele propósito, com aquela necessidade, com aquele objetivo que acaba sendo criado. Principalmente porque muitas vezes a gente acredita que aquela entidade que ela vai chegar, que está num processo, ela vai chegar e simplesmente ela vai ficar ali do lado, aparentemente não teve atuação. Não. Muitas vezes ela teve uma atuação muito maior do que a gente imagina, justamente porque ela atuou de outras formas. Muitas vezes ela não deu a palavra, ela não se comunicou, mas ainda assim, a energia dela, o estado vibracional dela, trazendo através do corpo espiritual dela uma sensação, uma vibração e causando um impacto no ambiente, ou no consulente, ou quem quer, também já é algo que muitas vezes ajuda. Isso teve uma vez, não lembro, há muitos anos atrás, e eu fazendo esse trabalho, e teve um médium de uma filha que estava em desenvolvimento há muitos anos, não lembro nem quem é a pessoa, nem do fato em si. E ela estava em desenvolvimento e a entidade vinha, ainda não se comunicava, ainda ela não falava, a entidade ela não conseguia, ela conseguia vir e tinha ainda a dificuldade da palavra, de usar tudo a boca, tudo, mas assim, era de um potencial energético e de uma força tamanha, muito grande. E foi muito nítido, porque ela estava ali, incorporada, e na hora que eu passei, eu senti aquela irradiação me puxando, aquela força,
E assim, eu não estava incorporado nesse momento que eu estava trocando, foi uma entidade embora, ia vir outra. E aquilo me chamou a atenção. E quando eu olhei, talvez imaginando que fosse talvez um médium mais velho, mais experiente, que estava ali dando a consulta, e esse só estava do lado ali, dando uma certa assessoria. E não. Eu vi que essa mediunidade, esse magnetismo que me atraiu energeticamente era dessa pessoa que estava em desenvolvimento ainda. E aquilo me chamou a atenção de falar, meu Deus, tipo assim, a atuação que ela estava fazendo energeticamente no ambiente, no consulente, era maior do que muitos outros médiuns ali que estavam ali, médiuns velhos, médiuns às vezes com outros tipos de vibração, outras coisas, e assim era muito maior. E me chamou a atenção o potencial. Por isso, às vezes, até a dificuldade dela naquele momento falar, de conseguir passar aquele canal de forma plena, de forma tranquila. Isso me chamou a atenção. E foi muito assim. E depois, claro, eu fui comentar com ela, como ela sentia, fui perguntar. Eu lembro que era uma mulher, eu não me recordo quem é agora. E aí ela comentou, tal, que era uma vibração intensa, tudo. E eu sei que em menos de 3 meses, assim, muito rápido, o processo de desenvolvimento foi muito grande. E aí eu pude ver exatamente aquela potência que existia ali dentro. Porque o médium veio, se desenvolveu de uma forma tão bonita, e a entidade, quando vinha, chegava com força, com capacidade, com magnetismo, que conseguia causar um impacto e uma alteração, muitas vezes, em todo um ambiente, nas pessoas que estavam em volta, até aquela pessoa que não é perceptível, percebia. Então isso me chamou muito a atenção. Porque às vezes a gente tem essa ideia de que aparentemente o médium já desenvolvido parece que consegue muitas vezes desenvolver mais energia. E às vezes não. Isso é uma relação completamente insignificante. Às vezes vai do dia, vai do momento e vai da capacidade que o médium também tem para poder trabalhar isso. Então, quando você entende isso, você percebe que não é apenas o servir sem o propósito, como se é apenas o não fazer algo, ou apenas o estar lá, mas fazê-lo justamente com um certo alinhamento, com um certo direcionamento, com a sua missão, seus valores e, claro, com a sua natureza espiritual. Entendendo exatamente qual é o seu papel. Então, quando você consegue entender que todo esse propósito, ao mesmo tempo, ele tem uma ligação e uma correlação com não só com o real, mas com a sua identidade, com a sua natureza, com o seu orixá, com a frequência que você vibra, com a vibração em que você emana, com todo o meio e o caminho que você interfere. Então você começa a perceber que você tem uma noção extremamente muito mais presente, não apenas como um estar presente, mas como um atuar, manifestar, como mudar, como justamente criar um ambiente à sua volta e interferir nesse ambiente, a ponto de todo o ambiente sentir essa sua diferença. Então isso já é uma coisa principal. Vamos lá. Aí eu criei alguns aspectos que eu acho importante, que são os aspectos dessa atuação. Vou tentar ser rápido, porque senão eu vou demorar e tem muitos aspectos que eu acabei escrevendo. O primeiro deles é fundamental, é a maturidade e a responsabilidade. Eu acho que o primeiro campo de uma pessoa que está nesse processo já de atuação, que ele já tem o seu equilíbrio, ele já tem a sua firmeza, ele está atuando, ele tem que ter a maturidade e a responsabilidade de entender que ele está interferindo no destino, sim, de uma pessoa. E interferindo de forma indevida, você pode ser responsável por criar não só um karma em relação, claro, a você e a pessoa, mas você pode ser responsável por criar um problema muito maior na vida do outro através de um conselho errado, através de um direcionamento errado ou de uma interferência que você acaba criando. Então, claro, eu vejo muitas vezes o médium tem aquilo, que eu quero trabalhar, eu quero atender, eu quero atender, eu quero atender. Acha bonito, acha legal, acha que é o bacana o estar em atendimento, mas não tem noção, muitas vezes, tem uma imaturidade muito grande de não ter elementos e respostas, não digo quando eu digo médium, digo entidade junto, esse conjunto, não ter muitas vezes a resposta suficiente para realmente elucidar aquele problema que está à frente dele. Muitas vezes um problema extremamente desagradável, um problema muitas vezes sério, um problema que pode envolver a morte, que pode envolver brigas, que pode envolver, ou seja, às vezes algum problema que foge muitas vezes do nosso controle e que muitas vezes uma interferência mal direcionada, ou seja, a famosa não maldita, mas maldita de maldizida, vamos dizer, pode muitas vezes causar um problema. Então, o cuidado e o zelo que é preciso ter através da responsabilidade, através da maturidade é muito bom. Por isso que é muito legal aquele médico que muitas vezes não está bem, ele não está se sentindo, ou não está no momento, fala, hoje eu não vou, hoje eu não estou legal, não estou bem. Porque ele entende que a interferência dele na vida daquele outro ser humano pode causar tanto a graça quanto a desgraça da vida do outro. Isso eu já vi acontecer.
Eu já vi muito, graças a Deus não aqui dentro, mas eu já vi entidades falarem besteira, a pessoa sair da consulta e fazer merda. Assim, sair tão... Teve uma vez, isso eu ouvi, que me contaram através de um jogo de busca, a pessoa veio, de que o irmão dela tinha ido no centro e passou com o Exu, e o Exu falou que ele queria saber se a esposa dele estava traindo ou não, e o Exu falou que estava, ainda falou que era com o melhor amigo, tudo isso, tal, não sei o quê. E na realidade não estava, e ele saiu e pegou uma estrada e saiu a 200 por hora, bateu o carro e acabou morrendo. Assim, através do que o Exu falou que estava. Ou seja, imagina a responsabilidade que esse tanto Exu, né, como esse médium acabou assumindo. Coisa que na verdade não estava. E mesmo se tivesse, até que ponto, se aquela entidade ela tem uma clarividência, que querendo ou não, tanto o médium quanto a entidade, porque nós somos clarividentes, todo mundo nasceu. Qual criança nunca viu nada? Qual criança nunca percebeu nada? Toda criança, desde criança, se você perguntar para qualquer criança, e qualquer um que já foi criança sabe, que via coisa, pressentia espírito, tinha vulto, chorava. Ou seja, nós já nascemos clarividente. A clarividência faz parte já da nossa mediunidade inata de nascimento. Com o tempo nós vamos perdendo e focando em outras áreas e deixando. Mas tem coisas que não dá. Hoje a gente vê em diversas religiões até que não acreditam nisso, como o próprio evangélico, e tem gente ali que é vidente, é clarividente, dentro de uma religião que não acredita, que vê como a língua dos anjos, vê como uma revelação de Deus, mas assim, ainda assim é uma mediunidade da pessoa. Então, ou seja, é uma coisa tão nítida e tão notória que até quem não acredita não consegue mais hoje desvalidar essa prática. Então, existe a clarividência de que se você sabe que naquele momento, aquela informação que você fala pode causar uma desgraça, a informação ela tem que ser preservada, porque você vai ser responsável justamente porque talvez naquele momento a pessoa não esteja preparada para ouvir aquela verdade. Por mais que fosse uma grande verdade e tivesse. Não é daquela forma, naquele momento e naquele estado que a pessoa vai receber aquela informação. Porque tem a clarividência de saber, bom, se ele recebe essa informação, ele pode causar isso, fazer isso. Então, claro, eu vou preservar ele dele mesmo nessa situação. Porque é uma informação que ele não consegue receber. É igual quando alguém morre e você recebe a ligação do hospital. Eles não sabem como você vai reagir. Eles não falam, ó, morreu, vem ver o corpo. Eles falam, não, tá chamando a família. Você já sabe o que é. Mas assim, ainda você tem no fundo aquela, não sei, né? Às vezes é para uma autorização, às vezes é uma assinatura. Mas, ou seja, existe um zelo, um cuidado com a mensagem, com a informação. Então acho que isso é uma coisa importante. Entender esse reconhecimento, entender essa responsabilidade, entender o poder de maturidade e o poder de controle, muitas vezes, de destino que a gente tem sobre a vida do outro. Bom, primeiro, cada mediunidade ela é única, específica e se manifesta de modo singular. Na atuação a gente vê isso muito mais intenso. Quando você vê que cada médium se apresenta de uma maneira, cada médium tem uma forma de exteriorizar a energia, uma forma de captar a energia, uma forma de sentir, uma forma de manifestar, uma forma de reconhecer. Então isso é uma coisa muito pessoal. Por isso que não é legal nunca a comparação. Ah, mas tal fulano faz assim assado. Ah, mas tal... Não. Cada um é de um jeito. Se você está fechado e você consegue se identificar com a sua natureza, com a sua identidade, com o seu, com a sua assinatura espiritual, vamos dizer assim, que é sua, você consegue ir muito mais além, muito mais profundo, porque você não está no Ctrl+C, Ctrl+V. Então isso é muito legal você perceber. E aí esses aspectos começam a perceber, eles começam a aparecer. Então você começa a ver os trejeitos, você começa a ver a voz mudar, você começa a ver uma série de aspectos que vão causar, como se fosse uma outra consciência. Cacuetes que aparecem. Tem entidades, a gente acha que a entidade é limpa, bonitinha, como se fosse um anjo que vai chegar, né? A gente acha que Iemanjá é aquela Iemanjá lá, branca, lá, sobre as ondas, com pérolas saindo da mão e coisa linda. Não. Tem entidade que vai chegar cheia de cacuete. Tem entidade que vai gaguejar, que chega aqui e gagueja. Eu tinha um preto velho, logo no começo, quando eu comecei, há 30 anos atrás lá, eu tinha um preto velho, o pai José, quando a primeira vez que ele vinha, ele gaguejava. E além de ele ser gago, ele enrolava para falar. Então, para ele falar uma palavra, demorava 10 segundos para ele falar uma palavra. E ficava. Aí depois ele foi perdendo. Ou seja, é o trejeito que aquela entidade tinha. Tem, às vezes, um jeito de segurar, às vezes a mão, às vezes a coisa. Mas o que a gente acaba vendo? A gente acaba vendo o espelho. Então, ou seja, a gente vê muitas vezes, acaba vendo dentro de um terreiro. Se uma determinada, vou dar um exemplo, sei lá, besta. Às vezes uma baiana vem, gosta de pegar a saia e segurar. Você começa a ver, se a mais velha faz isso, a gente vê outras
tem 4, 5, 10 baianas fazendo a mesma coisa, sabe? Enquanto ela poderia fazer uma outra coisa. Mas muitas vezes, por ter a mão e não ter muitas vezes naquele momento de atuação, não saber, acaba imaginando e vendo que aquilo é uma coisa comum. E acaba perdendo, muitas vezes, aquela atuação que seria própria e específica daquela entidade. Assim, agora, quantas mulheres que usam saia você conhece que segura, por exemplo, na saia? O que vai fazer? Poucas. Mas quantas que fica muitas vezes fazendo assim? Algumas. Quantas que, sei lá, balança a mão? Outras. Quantas que tem cacuete que fica balançando? Assim, então, o legal é entender que você precisa reconhecer a atuação da sua entidade. Por isso que depois ainda eu vou falar justamente o conhecer a entidade, o saber. Então, entender que essa manifestação ela é singular e única faz com que você comece a aprender e se identificar de cada catiço, de cada entidade. Por quê? Porque, pensa comigo, se a tua atuação ela precisa ser clara e transparente, não importa se você está recebendo qualquer que seja, você é um canal mediúnico. E o canal ele não pode ter barreiras, ele não pode ter portas, ele não pode ter amarras. Ele tem que ser um canal puro, é igual uma mangueira. Se eu tenho uma mangueira aqui, eu vou colocar água aqui. Se tiver pedra, graveto no meio da mangueira ou tiver nó, vai sair pouca água. Se ela tiver perfeita, a água vai sair. Então é ser um canal perfeito. Para você conseguir justamente manifestar aquela entidade exatamente como ela é no plano espiritual. Exatamente como ela se comporta no plano espiritual. Se naquele plano espiritual ela se comporta com esses pensamentos, com esses sentimentos, com essas características, com esses cacuetes, com essa forma de andar, com esse jeito de falar, com essa risada, que é a personalidade dela, o temperamento dela, aqui ela precisa ter 100% disso. Só que se você nesse meio do caminho interfere e prejudica, e você não permite e não deixa, por N motivos, você justamente acaba interferindo. Claro, tem atuações que é mais diferente. Claro, ninguém vai trazer exatamente a atuação de, por exemplo, um índio, um caboclo, que ele chega e que ele vem, exatamente como ele é numa mata ou como que ele é numa selva, na forma que ele era e na forma que ele se manifesta aqui. Isso não vai acontecer, sabe? Isso não vai acontecer. Justamente por quê? Porque o trabalho que aqui cabe a ele é diferente do trabalho também no plano espiritual que ele tem. Mas se ele é uma entidade que tem trejeitos específicos, isso ele não vai deixar. Se ele tem atuações ou coisas do tipo, ele não vai perder esse tipo de atuação ou esse tipo de especificidade que ele acaba tendo. Bom, o outro que eu coloquei é atuação ela tem que ser introspectiva ou expansiva. Bom, ambos. Porque vai ter entidade que você vai ter extremamente introspectiva e entidade extremamente expansiva. E entender que essas duas partes, esses dois sentimentos, justamente, e manifestação, fazem parte de uma atuação. E isso pode acontecer independente do dia e também da própria entidade. Então você vai ver, às vezes, uma entidade chegar num determinado dia em que ela vai estar extremamente introspectiva. E num segundo dia, ela vai estar extremamente expansiva. Ah, o temperamento, sim. Mas ela tem muitas vezes esse poder de manuseio. Então, não ache que a entidade ela é engessada. Não ache que a entidade ela é fixa, que ela não tem movimento, que ela é extremamente rígida. Não. Vai ter uma vez a sua entidade que ela vai chegar extremamente expansiva, brincar, falar, acontecer, gritar tal. E vai ter um outro momento que a entidade ela vai chegar extremamente reservada, recatada, extremamente quieta. E aí o que você vai fazer? Você vai acreditar, não, naquele momento que ela veio assim assada, ela estava muito mais presente. Então, eu estava mais incorporado, com mais elemento mediúnico, energia tal. E naquele momento que ela estava mais na dela, quieta, reservada, talvez ela não estava tão intensa. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Às vezes, naquele momento em que ela estava introspectiva, talvez ela estivesse energeticamente muito mais intensiva na sua mediunidade, com muito mais vibração, com muito mais magnetismo espiritual, do que do outro jeito em que ela estava muito mais. Uma coisa não tem nada a ver. Então não ache que justamente a expressão e a manifestação da entidade vai dizer o quanto ela está ou não presente, ou quanto mais ela tem interferência, ou poder sobre o teu corpo. Então vamos tirar essa ideia que isso também é ruim. Com isso, claro, em alguns momentos também temos a atrair uma certa necessidade de espíritos mais afins com a nossa natureza. Então, claro, se naquele dia você está extremamente nervoso, irritado, você está passando por uma coisa mais assim, dificilmente você vai receber uma entidade que esteja num outro sentido. Até pode, mas a frequência em que você está vai atrair também esse tipo de espírito muito mais facilmente. Então, claro, isso você vai perceber. Um dia que você talvez esteja mais irritado, mais nervoso, aquele dia que você está mais bravo, tenso,
É muito mais fácil naquele momento você estar na mesma frequência e trazer um Exu, uma Pombagira, do que você trazer um caboclo, ou você trazer um herê, por exemplo. Você vai ver que existe uma certa dificuldade. Por quê? Porque a frequência que você já está irradiando, que você já está emanando, é uma frequência que Exu consegue já se identificar muito fácil. Porque da mesma forma em que você se identifica, ele também se identifica com isso. Então existe um certo equilíbrio dessa vibração. Então isso é legal também entender. Aí você vai me perguntar, essa atuação, ela é emocional ou muitas vezes racional? É aí que entra uma coisa legal para se entender. Eu vejo essa atuação de duas formas. Vai ter momentos em que você vai estar extremamente mais emotivo e emocional. Então, naquele momento, claro, o teu preparo e a tua condução energética, ela vai ser muito mais numa ideia de sensibilidade, numa ideia de acolhimento, numa ideia de aconchego, que você vai dar muitas vezes aquele suporte. Enquanto muitas vezes racional, se naquele momento você está muito mais racional e a entidade também ela é muito mais racional, ela vai estar muito mais preparada para atuar em conselhos, em dar direção, em mostrar caminho, em elucidar a dúvida das pessoas, em trazer para a pessoa muitas vezes algum entendimento. Por isso que eu sempre falo que eu gosto muito de Preto Velho por causa disso, porque tem os dois. Ele é extremamente sábio e racional e extremamente acolhedor e carinhoso. Então ele consegue tanto te dar aquele colo, te dar aquele carinho que você precisa, como ele consegue mostrar para você de onde vem o erro. Como ele consegue trazer para você justamente aonde está o problema. E ele fazer como você enxergar aquilo, como você resolver, como você melhorar. Então, tem entidades, claro, que você vai ver, que é isso legal você começar a conhecer das suas entidades, tem entidades que são extremamente mais emocionais. E elas têm um acolhimento, claro, isso muitas vezes está muito próximo do santo, da pessoa, claro. É muito mais fácil você encontrar, por exemplo, em filhas de Iemanjá, filhas de Oxum, esse acolhimento das entidades, de catiços. Tudo bem que o catiço não tem relação, mas a frequência é muito próxima, então você vai sentir esse acolhimento, você vai sentir esse colo, ou seja, vai dar já muitas vezes de um filho de Ogum, muitas vezes não. Muitas vezes o que você vai encontrar daquela entidade mais é aquela severidade, é aquele lado mais ativo, mais imperativo, mandando, fazendo. Então, é meio normal isso. Só que assim, tem entidades que possuem essas duas necessidades, de acordo. Vai ter momentos em que ele vai bater, tem momentos que ele vai assoprar, tem momentos que ele vai acolher, tem momentos que ele vai chutar, e assim vai. Então é legal entender que você não precisa se identificar com a entidade e botar um rótulo nela. Porque isso é muito comum a gente falar. Eu mesmo às vezes falo isso com uma forma mais, tal entidade minha é muito bravo, muito nervoso, muito... Não, mas ele tem também um lado mais acolhedor, um lado emocional. É que muitas vezes os momentos em que ele esteve presente foi um momento onde que precisou daquela severidade, precisou daquele lado um pouco mais não agressivo, mas um pouco mais severo. E aí a gente acaba se identificando e achando que aquela entidade é só isso. E não. Assim, é uma coisa que... Tem uma entidade, por exemplo, que é o dono, que é o tranca-rua, todo mundo, poucos conhecem, mas assim, para algumas pessoas ele é um bicho do mato, um brutamonte. Para outros ele é extremamente carinhoso. Quem conhece, já conheceu os dois lados dele, sabe que no momento que ele é severo, ele chega e passa a régua e fecha a conta, mas tem momento também quando ele tem que acolher e compra a sua briga e fala, você é meu filho, sua briga é minha, ele entra de cabeça na sua briga, ele compra a sua briga como se fosse dele, e aí se alguma coisa mexer em você. Então assim, você conhece, você vê os dois lados. Então, ele é isso. Não, ele é isso porque a necessidade também cobre dele isso. O outro é entender que o processo ele é contínuo e longo, principalmente porque nós mudamos e o nosso processo evolutivo também. Então, ou seja, não se identifique achando a tal entidade será e ponto final. Meu filho, daqui 5 anos talvez você nunca mais nem veja essa entidade na sua vida. Talvez ela esteve presente só para ajudar no seu processo de desenvolvimento. Se desenvolveu, ela pica a mula e você nunca mais tem contato com ela. Então, não ache que o processo, ele, já estou desenvolvido, não. Às vezes, aquela entidade que vai vir lá na frente, ela precisa de um desenvolvimento mais amplo e mais completo seu para que ela possa se apresentar. Isso acontece. Assim, quem conhece a minha trajetória, dos meus quase 30 anos aí, sabe que muitas das, principalmente o Lodo, é uma entidade que está comigo há 15 anos, talvez um pouco mais, 17. Mas no começo, nunca pensei em Exu do Lodo ser presente na minha vida. Tinha outros Exu que vinham, que trabalhava. O Marabô trabalhou muito, inclusive é um que hoje em dia ele veio que esse ano uma única vez. Ou seja, um outro
que eu tinha, que era o Exu Mangueira, há quantos anos que eu não sinto a presença dele? Sinto. Às vezes na gira ele está presente e tal, mas não tem mais a necessidade de se manifestar em mim. E ele foi um dos Exus que me ajudou no meu processo de desenvolvimento. Então, às vezes a gente se identifica tanto com aquela entidade, só que a gente não entende que talvez aquela entidade ela esteja naquele processo apenas naquele começo, naquele momento da nossa vida, e que talvez amanhã ele não esteja mais com a gente na atuação. Ele não vai sair porque é nosso Ebé Orum, ou seja, a nossa família espiritual continua ali. Mas sabe aquela tia que quando você era criança, você via constantemente, aí depois você sai, você cresce, você vê ela uma vez por ano na vida? É mais ou menos isso. Depois você vai ver ela uma vez por ano na vida e olhe lá, ou a ver de vez em nunca, ou em velório, ou em casamento, mais ou menos assim. É mais ou menos isso. Talvez aquela entidade naquele momento ela foi importante, assim como a sua tia no processo seu de criação naquele momento era importante estar com você. Então não tem isso, porque o nosso processo de evolução ele é longo. E o nosso processo ele é contínuo. Então se a gente para e se identifica apenas com aquela forma, com aquela expressão, a gente deixa todo o resto de caminho, todo o resto de ensinamento que acaba tendo. Então é não se identificar apenas. Claro, é importante a identificação, sim, mas não a fixação. Não criar raízes diante daquilo. Porque se você cria raízes, se torna um apego muito grande. E apego é diferente de reciprocidade. Então, assim, você ter uma afinidade e você gostar e você atuar é diferente de você estar apegado. Então, não tem esse apego. Isso é uma das coisas principais. É legal você entender, conhecer, saber, sim, mas cuidado com o apego. Porque esse apego ele pode ser uma coisa muito problemática no seu processo também ao longo do prazo. Porque nós vamos mudar, tudo vai mudar e as próprias entidades também mudam. Muitas vezes a gente fala o nosso lado, né? A gente esquece de falar o lado deles. Muitas vezes aquela entidade ela tem um momento que passa um outro processo dentro de um outro lugar com outras pessoas naquele momento e não mais tanto com a gente. E ela estar com a gente talvez seja um retrocesso para ela. E aí talvez ela precise iniciar e estar num outro processo. Então, ou seja, a gente quer aquela entidade presa a gente? Não, isso não existe. Então, da mesma forma como nós também temos que olhar o outro lado. Temos que ver também o outro ponto. O outro ponto é, a atuação ela é livre da outra consciência. Ou seja, o que seria o livre da outra consciência? Resumindo, sai da frente. Deixa a entidade atuar. Sai da frente, deixa ela ser quem ela é. Deixa ela mostrar como ela é. Deixa ela se apresentar exatamente como ela é. É tão fácil, é só você sair da frente. A mensagem, o objetivo, a luz, o caminho, a comunicação já existe por só. Não tem para que você florear, não tem para que você criar, não tem para que você inventar. Porque muitas vezes a gente vê, às vezes em um determinado momento, aquela entidade ela começa, a entidade que está ali ainda naquele processo começa a copiar aquele outro médium. E aí começa com os mesmos trejeitos, dança igual, faz igual. Só que isso não dura. Por quê? Porque não é o trejeito daquela entidade. Só que aí você deixa, porque você sabe que logo, logo que ele vai mudando. Vai passando um tempo, depois de alguns meses, um ano, se você pegar e filmar, por exemplo, aquela entidade quando começou e hoje, depois de um ano, a diferença é surreal. Aí você fala, olha como, por quê? Você impunha um trejeito, você impunha para a entidade, você não saía da frente. Você queria interferir porque achava que assim era melhor, que assim era mais bonito, que assim fica legal, porque tem que ser assim. Porque na hora você acha que você ajudar a entidade é ajudar a desenhar o trejeito dela, enquanto não. E aí você pega depois, porque depois o que a entidade ela vai ganhando confiança, vai tendo firmeza, equilíbrio, ela vai atuando muito mais de forma objetiva e direta dentro do próprio contexto dela. Vai chegar um momento que você não consegue mais. E aí ela começa a colocar as manguinhas de fora dela. Porque cada vez mais você está confiando, está aprendendo e está respeitando. E ela começa cada vez mais a colocar as manguinhas de fora. E aí ela ganha um trejeito aqui, ela ganha uma coisa ali, ela ganha uma outra colar. Quando você vai ver, aquela entidade que você no começo achou que tinha aquele trejeito e ajudou, e a entidade hoje, um ano depois, não tem nada do que a entidade fazia. Então, eu já vi, teve uma vez, logo há uns anos atrás, que a entidade chegou e pediu que queria uma camisa vermelha, e queria um lenço, e queria isso, porque tinha uma outra entidade que tinha aquilo. Aí eu olhei assim, parecia que era irmão gêmeo. Eu falei, tudo bem, não vai sustentar, porque essa entidade eu conheço, eu sei que não usa isso. Fiquei na minha, vamos ver. Passou um tempo, essa entidade, o que ela fez? Já pegou o lenço e já deu para um consulente. Já pegou não sei o que e deu para um. Já pegou outro, estragou, falou, não quero. Quebrou a guia assim, não quero uma guia dessa. Já tirou a camisa e deu. A entidade estava totalmente no branco novamente. Aí ela falou, não, agora eu quero isso, agora eu quero isso. Quando a entidade começou a se vestir novamente e trazer os seus... Era completamente diferente daquilo que o médium tinha colocado.
O chapéu não era de palha, era de couro, a roupa não era vermelha, era branca, o lenço, a guia não era com amarelo, era com não sei o quê. E aí a entidade toda. E quando você olhava, você via, bom, aquela entidade que ele estava colocando, ajudando, achando que naquilo estava, era diferente daquilo que era. Só que com o tempo a entidade foi ganhando. Então por isso que é legal essa coisa, essa paciência. Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é, às vezes a melhor coisa que a gente precisa é ganhar tempo. Porque é no tempo que a solução está lá na frente. Talvez a pessoa não tenha a habilidade, o preparo naquele momento para ter aquela solução, mas lá na frente vai estar. Lá na frente ela vai conseguir encontrar isso. Então isso a gente acaba vendo. Então é assim, é aquela, por exemplo, aquela cigana que vai chegar e vai pedir uma coisa assim, vai pedir uma coisa assada, aí pede um leque, aí pede isso, moeda. Tá. Aí quando você vê, ela vai se desenhando aos poucos com aquilo que ela acha importante. E aí você começa a ver, e aí que tá os trejeitos, que você vê, se tem, vai, sei lá, 5, 6 ciganas, cigana porque tem mais pertence para falar, não por nada específico. Mas aí você vê, uma tá com leque, a outra tá com, como chama aquilo? Castanhola, aí a outra tá com não sei o quê, aí a outra põe uma rosa no cabelo assim assado, aí a outra tem uma saia com moeda, aí a outra em vez de saia só tem uma bandana, aí a outra... Entendeu? E aí você começa a ver que são, porque não, senão uma é tudo igual, exatamente, então, sabe, você começa a ver o quanto começa a reconhecer e acreditar cada vez mais na entidade e trazer aquilo da entidade. Então isso é uma coisa também legal, entender que essa atuação ela tem que ser livre, sai da frente, deixa acontecer. O outro, a espiritualidade ela trabalha melhor quando você também é fiel a si mesmo. Isso é uma coisa muito verdadeira. Quando você começa a ser fiel a si, ela tem muito mais atuação e trabalha de modo muito mais devido. Ela trabalha sem tanta interferência. Então, o você ser fiel a si significa não só você estar fidedigno à tua identidade, mas você entende este propósito real lá atrás. E você entendendo este propósito, claro, tudo acaba tendo muito mais força, muito mais condição e processo mesmo. Outro, respeitar os limites pessoais e não distorcer as mensagens pelas suas ideias, crença ou mesmo interpretação. Ou seja, é de uma forma que você consegue entender que ao você respeitar os seus limites, você consegue entender durante o processo de atuação... Nossa, você me fez voltar no tempo agora. Esse perfume é seu. Você me fez lembrar de um tempo. Como que chama esse perfume? É um da Natura, que eu dei hoje. Você me fez lembrar no tempo, agora. Tinha uma filha... É bom. É bom. É bom. É bom. Eu só vou... É bom, mas quem usava era uma pombagira. Era uma pombagira. Era uma pombagira. E uma das Marias Padilhas mais bonitas, fortes e incríveis que eu já vi na minha vida. Eu nunca mais esqueci esse cheiro, porque onde eu sinto esse cheiro, na hora me vem a fisionomia dela, assim. É impressionante. É sem brincadeira, uma filha que eu tive que até hoje é uma das Marias Padilhas mais bonitas que eu já vi trabalhar. Também uma das mais difíceis, né? Porque Maria Padilha da Sete Encruzilhada, para trabalhar é difícil, assim. É uma das mais difíceis, uma das mais complicadas, mas uma das mais bonitas, mais... Bom, vamos voltar ao assunto. Só quis comentar porque não tem como, exalou o ambiente inteiro. Bom, então, respeitar os seus limites pessoais, quais seriam? Aquele que você não está bem, aquele dia que você sabe que você não está legal, que você sabe que você pode interferir, quando você não está bem concentrado, você está com uma dor, você está incomodada, você não está com a cabeça. Então é legal. Ó, hoje eu não vim trabalhar. O que as pessoas têm o costume de falar? Hoje eu não estou bem, eu não vou na casa. Eu vou ficar não. Então quer dizer, se esconde debaixo da cama. Sabe? Vai lá e se esconde debaixo da cama, que é o melhor caminho. Não, você não está bem para trabalhar. Você não está bem para receber, para incorporar. Mas venha, ajude, camboneie quem precisa, escute alguma coisa, aprenda alguma coisa naquele dia. Se você não está bem, mais um motivo para naquele dia você estar aqui presente e entender que nem todo dia você está pronta ou pronto para doar. Tem momentos que você vai estar pronto para receber. E se naquele momento você não está pronto para doar e você não está bem, então você se nega também a receber, cuidado com a humildade. Então isso é uma das coisas que eu acho muito importante. Hoje eu não estou bem, eu não vou. Tá, se você não está bem para dar e para trabalhar, venha para receber. Venha para pegar, porque às vezes aquilo que você vai ouvir naquele momento pode te deixar melhor e você vai sair muito melhor do que você quando chegou. Então isso é importante você entender. Respeitar os seus limites não é só esses, é respeitar também o que você sabe onde você põe a mão. Tanto você quanto a própria entidade. Se chegou um BO e não tem condição, não queira resolver a qualquer custo, mas busque a solução.
sabe? Então, se eu não tenho a solução, chame alguém que tenha. Leve a um mais velho. Chame alguém que possa dar uma resposta ou que possa dar um direcionamento mais preciso para aquela pessoa, que possa realmente tentar solucionar, ou se não dar uma solução, mas pelo menos oferecer uma saída, oferecer um caminho para aquela pessoa. Então não tenha o orgulho, tem que saber o limite. Às vezes não sabe que atuar um pouco maior. A entidade chega, fez um trabalho assim, 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 com mais velho, o que eu posso colocar mais para deixar esse banho mais forte, ou para esse ebó ficar um pouco melhor, alguma coisa. Então, assim, reconheça os seus limites para também não colocar. Porque eu já vi casos de pessoas colocarem a mão onde não estão preparados e a fubecada ser grande, a pessoa cair no chão, se machucar, prejudicar a sua vida. Ou seja, justamente porque não tem o preparo de lidar com aquela situação. Mas se acha preparado, se acha, assim, justo. Não sei se você sabe, mas o governo de São Paulo colocou que é proibido agora celulares nas escolas. E também vai se estender para o centro, tá? Não sei se vocês estão sabendo disso, mas também é proibido, tá? E em todo esse campo de atuação, ele precisa saber os limites até onde vai. Eles precisam entender até onde você vai chegar. E não só isso, e entender durante o processo, enquanto você está incorporado naquele momento, você entender qual é o seu espaço e qual é o espaço da entidade. Porque nesse processo, nesse começo, você vai ter uma certa consciência. Você não vai apagar e vai sumir e vai pro meio do nada. A gente já falou já do reconhecimento. Você já sabe como funciona. Então, naquele momento, é legal você entender esse espaço interno em que está ali, como se fosse um corpinho. Qual é o espaço seu, qual é o espaço da entidade? Aonde você atua, onde a entidade vai atuar. Entender esse processo de atuação, até onde naquele momento, porque não pode ter uma interferência e uma distorção, porque se há uma interferência e uma distorção, tudo aquilo que vai ser falado ou feito vai passar pela tua mente, e não pode passar pela sua mente. A sua mente ela pode trabalhar ao lado do que a entidade está falando, e você está ouvindo e trabalhando com aquilo, às vezes até discordando daquilo, mas não passa pela sua mente. Esse é o segredo de uma atuação completa. É quando você consegue, é como se tivessem duas vozes na sua cabeça, a sua e uma outra. Você não tem interferência da outra, e você pensa paralelamente. Então você consegue, não passa pela tua mente, pelo teu intelecto, pelo teu consciente, para depois você codificar. Não é dessa forma. Não é disso que passa. Então aquilo vai passar justamente pela sua mente? Não vai passar pela sua mente. Mas aquilo ele vai simplesmente te estar como se fosse uma mente ao lado, uma mente paralela. Você ouvindo, você pode estar ouvindo aquilo, pode até estar pensando junto, mas pode colocar isso, pode fazer aquilo. Ou dando aquele conselho e falando com uma forma direta, igual agora, quando eu estou falando assim, tudo bem, eu estou pensando muitas vezes o que eu estou falando. Mas tem coisa que às vezes a gente está falando que a gente não está nem pensando. Tá saindo, tem coisa que é assim. E é isso muitas vezes que vai acontecer. E essa atuação ela vai acontecer sem com que tenha essa interferência pelo seu intelecto. Sem que passe. Como se tivesse essa segunda voz na sua mente falando, em que você não... Então você consegue diferenciar isso. Você consegue perceber. Até ponto dessa entidade ao pôr a mão numa pessoa, entrar no campo psíquico dela e conseguir, através desse magnetismo, trazer aquela informação que ela precisa. Às vezes ela vem em busca de um determinado assunto, que é o que está com problema, mas o corpo dela está dizendo outro. E às vezes ela veio em busca porque ela está com um problema financeiro, mas muitas vezes o problema emocional dela é o que está sendo um problema. E a entidade ela vai ver aquele problema financeiro, independente do que a pessoa falou. Por isso que eu vejo muito, é muito bacana aquele guia que está tão presente quando a pessoa chega e fala, e aí o guia sempre tem, como eu posso te ajudar? Muitas vezes tem isso, como que eu posso te auxiliar hoje? Ou seja, tudo bem, a pessoa começa a falar muitas vezes para puxar um assunto com aquela entidade e trazer, mas às vezes a entidade não quer nem falar nada daquilo. Às vezes aquilo é só um motivo para a pessoa se abrir um pouco, para falar para a entidade ir profundamente, e aí rodar e trazer num outro assunto que não era nada daquilo. Porque nem sempre as pessoas elas estão preparadas a falar o que está com problema. Muitas vezes elas nem sabem o que estão com problema. Muitas vezes elas vão chegar lá e falar porque eu estou precisando disso, eu estou com um problema disso. Tudo bem, às vezes ela até esteja, mas às vezes isso nem é tão grave na vida dela. Às vezes tem outra coisa muito pior em que ela jogou para debaixo do tapete. E a entidade ela vai perceber aquilo. E ela vai perceber que muito daquilo que ele está falando é uma desculpa. É alguma coisa sabe, não sei o quê, Quantas vezes? Isso é 99%. Por isso que as entidades elas não acreditam naquilo que as pessoas falam. Elas acreditam naquilo que elas sentem. Porque a entidade falou isso, a pessoa falou isso, tudo. Mas a entidade já sai daquele assunto, vai em outro, porque sabe que aquilo que ela tá falando é o como ela vê, é o como ela enxerga, mas não tá real com a realidade. Não é exatamente aquela realidade. Ela tá falando como ela viu.
Ela está falando como ela interpretou. Mas se você olhar a fundo, não é nada daquilo. Às vezes a pessoa não fez aquilo, a traição não foi daquele modo, mas é como ela interpretou, como ela identificou aquele problema. Só que não é nada daquilo. E a entidade, ela vai simplesmente olhar para a pessoa e falar, não é isso. Você está enganado nisso. Você não acha. Aí ela dá uma cutucadinha, a pessoa meio que percebe, entende, enxerga, às vezes não viu. Putz, é verdade, não tenho visto, puta. Não é que isso é verdade, e vai. Então você entende como você está aberto nesse processo de atuação para que você possa captar, é você sair da frente. Porque você não vai ter esse poder de encostar isso. Em alguns casos, sim, mas você benzendo, você fazendo uma meditação, alguma coisa. Mas enquanto você está incorporado, quem tem esse processo de atuação é a entidade. É a entidade que tem que... Só que para isso você tem que calar sua mente. Porque se a sua mente ela já interfere e já fala, ó, é isso, e já vem trazer coisas da sua vida, coisa sua, e ela vai interferir, a entidade não vai ter esse campo aberto e limpo para poder ir profundamente e tirar justamente aquela informação que naquele momento ela precisava ouvir. E não o que ela quer ouvir. Essa é a diferença. Não é o que ela quer ouvir, sim o que ela precisa. E muitas vezes ela não vai gostar. Ela vai embora e fala, mas eu não vim aqui para isso. Já ouvi. A entidade fala um monte de coisa que a pessoa não queria ouvir. Ela fala, eu não vim aqui para isso. Aí ela vira e fala, você não veio buscar ajuda? Sim. Então, eu estou te ajudando. Ah, mas não era essa ajuda que eu queria. Eu falo, então, além de você buscar, você quer ser seletivo? Você quer selecionar a ajuda que você quer? Ó, quero que você me ajude nisso não. Quem está abaixado, buscando ajuda, recebe qualquer uma. Além disso, você é arrogante e prepotente a ponto de escolher como você quer te ajudar. Por isso que você está nessa merda, que você não é humilde. Aí a entidade já desce o reio. Por quê? Porque ela tá vendo o quanto aquele muitas vezes é um caso que faz a pessoa estar naquela situação, tá muitas vezes naquele condicionamento. Respeitar os limites, entender, conhecer melhor, crenças, interpretação, entender e conhecer melhor quem você é e como você se comunica. Então, ou seja, entender melhor também você é uma coisa que ajuda para a própria entidade dentro desse processo. Não significa apenas transmitir, mas ser um instrumento também consciente. Não é apenas um receptor passivo. Ou seja, também você não seja apenas um receptor que vem, passa e faz. Se a entidade ela pode usar do seu consciente para trazer conhecimento, legal. Então é importante que você também saiba. Importante com que você conheça. Porque se você tem o conhecimento, a entidade ela também pode usar esse elemento, em alguns casos, auxiliar também. Porque quem tem a visão do mundo atual? Você. Quem tem a ideia dessa modernidade? Você. Quem está atuando hoje no mundo? Você. Quem tem a visão hoje e a manifestação física hoje? Você. A entidade não tem isso. Então ela vai precisar disso seu. Então ela vai usar isso que você tem. Então não é somente também ser um instrumento inconsciente, não. Seja um instrumento consciente e não passivo, mas também de interferência para que a entidade possa usar e aproveitar isso também em benefício. Gente, vou acelerar, senão não vai dar tempo. Cada espírito tem a sua assinatura genética, a sua assinatura energética. Tanto vibração, temperamentos, trejeitos e sentimento. Ou seja, é entender a assinatura de cada uma dessas entidades. É entender exatamente quem é. Então você entende um baiano, conhece o caboclo, entenda essa assinatura, entenda a vibração dele, conheça, saiba diferenciar a vibração de cada um. Quando você está conversando com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com você não sabe diferenciar cada um? Só de estar do lado, de olho fechado, você já não sabe pelo cheiro, pela voz, pela forma de andar, você não conhece, é a mesma coisa. Então comece a se identificar e entender essa assinatura energética que cada um tem, porque cada entidade é uma. Por mais que sejam dois preto velhos, são dois completamente diferentes. Vibrações diferentes, temperamentos diferentes, forma de ação diferentes. E comece a aprender sobre essa diferença. Sua mente precisa ser limitada no seu controle. Então, claro, é o que eu falei, limitar sua mente dentro de um controle para que ela não possa interferir. Se você, naquele momento consciente, está percebendo que a mente da sua mente ela pode interferir e causar algum problema, não deixe, não permita. Ou seja, tenha um autocontrole, tenha uma disciplina, tenha um policiamento melhor, justamente para você não permitir com aquilo aconteça. No começo vai ser difícil? Sim, no começo vocês vão sentir a dificuldade, você vai sentir que às vezes é isso, que a mente vai querer intrometer, porque o corpo é teu, o mundo é seu, a ideia é sua, então ele vai querer interferir. Deixa essa atuação ser, sabe? Inibe isso. Se naquele momento você está percebendo? A entidade ela vai vir, ela vai falar, e as coisas vão acontecer. Por mais que muitas vezes ela não vai ter essa desenvoltura, porque às vezes é uma entidade que tem uma dificuldade, porque faz muito tempo que não incorpora, faz muito tempo que não tem essa prática mediúnica, então a entidade pode sentir essa dificuldade também. E aí ela vai ser menor naquele momento, na forma de falar, tudo bem.
E é o processo, é o começo. Então não queira dar o que a entidade não tem. Ou seja, então limite. Controle a sua mente justamente nesse processo. A insegurança, ela prejudica e interrompe a comunicação. Óbvio, se você é insegura diante daquela situação e começa aquilo, será que eu tô ou não tô? Será que sou eu? Se começar com esse processo, vai dar merda e você vai prejudicar. Você vai perder o foco, vai perder, a entidade vai querer ir embora porque ela está se sentindo perdendo conexão com você. Então não tenha isso. Não tenha esse tipo de ter insegurança, é outra coisa. Assim, você ter muitas vezes um processo de aprendizado, de crescimento que você vai, é uma coisa. Você ficar inseguro diante daquela atuação, você só prejudica a entidade. Você interrompe essa comunicação que há entre você e a entidade. Porque ela diminui justamente porque o teu foco está no seu medo. E toda vez que você traz o foco e a atenção para o teu medo, teu padrão vibratório diminui, a tua vibração cai, a tua frequência ela fica fechada, e essa atuação dessa consciência externa não consegue ter atuação sobre você. Porque é como se você fizesse um portão, uma barreira. Então o medo, a insegurança, o desprezo, ou qualquer desse sentimento que venha trazer essa dúvida, faz com que a entidade perca essa atuação em você. É notório e nítido isso você vê. A entidade, ela perde essa atuação. E aí você vai cada vez mais voltando, a entidade vai sentir que ela está quase nada, ela vai embora. Porque ela percebeu que ela diminuiu, mas graças à sua insegurança, graças ao seu medo, graças a esse sentimento que interrompeu essa comunicação. Uma outra coisa legal é reconhecer os padrões dos seus guias. Isso é legal. Cada guia tem alguns padrões. E é legal para você conseguir também identificar. Assim como você não tem alguns hábitos de vida, algumas coisas, desde quando acorda, quando vai comer. Às vezes tem gente que põe comida pra cá, coisa assim, feijão na cima do arroz, arroz do feijão. Entidades também. Entidades, elas têm alguns padrões. Então ela chega, gosta de tal coisa, tem entidade que só vai cumprimentar depois que tá vestida, que tá com isso, tem entidade que não, tem entidade que já chega, cumprimenta, depois vai, tem entidade... Então assim, comece a conhecer quais são os padrões das suas entidades. Vai ficando mais fácil para você entender qual é o próximo passo dele. Porque são padrões extremamente diretos e objetivos, que eles vão sempre repetir esses padrões, porque são padrões de chegada, é igual uma gira. Quando a gente abre um toque, não é a mesma coisa? Faz os 4 elementos, Sal, Exu, Ogum, tal, não tem um padrão? É a mesma coisa. Então tudo existe um padrão para trazer um certo equilíbrio, para trazer um certo controle sobre uma atuação. Então, reconhecer esses padrões é legal, justamente para entender esse próximo passo que essa entidade vai dar. O outro é conseguir distinguir emoções internas durante o transe que não são deles. Começa a perceber quando, nesse momento, você pode ter uma avalanche de sensações e emoções suas, e não da entidade. Então, conseguir identificar o que é da entidade e o que é sua. Às vezes, naquele momento, você pode interferir através de uma emoção, através de alguma coisa, e o seu corpo ele pode responder. Então, vai dar vômito, vai dar dor de barriga, vai dar uma sensação de desmaio, vai dar N coisas que são sensitivas sua e não da entidade. Então, ou seja, comece a entender até que ponto que essas emoções intensas, internas, acabam surgindo durante um processo. Fala pra Tisca parar, tá lambendo a perna. Esse processo. Então é legal entender justamente esses tipos de emoções e saber distinguir, porque em alguns casos você pode ter essa interferência, não só de emoções, mas de outros tipos também de manifestação, às vezes racional ou outras coisas. Então também é legal saber distinguir exatamente isso um do outro. Encontrar o propósito do guia no dia, que eu já falei no começo, já até trouxe para cá. Uma outra coisa legal que eu gostaria de trazer, um assunto bacana, isso que eu vou te falar é um dado científico e é real e verdadeiro. Só para dar uma elucidada e dar uma lanterna na cabeça de vocês, só para você ter ideia. Pode ficar um pouco acordado para ouvir, que isso vale a pena. O ser humano, ele tem em média 7 octilhões de átomos no corpo. Isso é fisicamente comprovado através de estudos que a física fez. Então o ser humano ele tem em média, um ser humano adulto, ele tem entre média 7 a 8 octilhões de átomos em um corpo. A energia de 7, nem de 8, falando de 7, octilhões de átomos no corpo, só essa energia, fisicamente comprovado, equivale a 100% da usina Itaipu a todo vapor, 6.350 dias seguidos de energia. Olha a quantidade de energia que a gente tem no nosso corpo. Ou seja, que seria 7 a 27,
que é a quantidade de átomos que a gente tem. Esse átomo tem uma energia, e essa energia é calculada fisicamente, conhecendo que todo mundo sabe a capacidade de 100% da usina de Itaipu, seria um ser humano, a energia que ele tem na quantidade de átomos do corpo, seria a usina de Itaipu trabalhando 6.350 dias do ano. 6.350 dias, quanto tempo dá isso? Imagina, um ano tem 365, então você imagina, 6.350 dias com 100% da sua capacidade. Olha a quantidade energética que a gente tem dentro do corpo. Aí você acha que é impossível espíritos ou pessoas que chegaram na Terra que curaram, que tomaram conta do vento, que manipularam a terra, a água, que fizeram... É impossível? Se essa pessoa consegue ter e captar e manusear, ou seja, manipular 1% dessa energia de átomo que a gente tem dentro do corpo, imagina o poder energético que essa pessoa tem de interferência no plano físico. Através de uma atuação de elementos de terra, de fogo, de água, de ar, de cura, de N coisas. Por isso que eu falo, a gente não tem noção do tamanho de energia que a gente tem dentro da gente. A gente não faz ideia. Gente, é surreal isso. Isso fisicamente é comprovado. 6.350 dias de 100% da capacidade de uma usina de Itaipu. É o que a gente tem nessa quantidade energética dentro de átomos do corpo, que são 7 octilhões de átomos que a gente tem. Gente, você tem noção do médium, assim, energeticamente potencial que a gente tem de energia, de manuseio, de manipulação, de trabalho mediúnico, energia que a gente tem para isso? Não somente para a né? É um exemplo muito claro em casa, quando tem muitas mulheres, porque todas entram no território junto. Sim, exato. Porque tem interferência, não tem como. Então, por isso que eu falo, as pessoas elas desmerecem o potencial energético que um único ser humano tem. Assim, agora imagina, que aí agora, claro, vou puxar a sardinha pro meu lado. Imagina, esse médium, que já tem tudo isso de energia, com uma atuação de amplificação de um espírito. Porque qual a entidade, qual a intenção daquele espírito? É amplificar. É aumentar e intensificar ainda mais aquela vibração e aquela energia. Imagina. Além de você ter tudo isso, ainda você tem o prazer e o dom de ter uma entidade ali que vai conseguir ainda trazer o dela, através da consciência dela, da energia dela, e amplificar isso ainda mais numa potência muito maior. Então, gente, é isso que eu falo. Olha o poder que a gente não faz a mínima noção. Então, uma das coisas que eu gostaria, claro, é trazer uma avaliação melhor para vocês a partir disso. Então, comecem a ter uma avaliação após o trabalho. Quando acabar o seu trabalho, comecem a se avaliar, ter esse diário de vocês, de como que foi, o que eu aprendi, o que eu atuei, como que foi, como eu melhorei, como isso. Eu acho que ter essa avaliação pós, ela traz uma melhor atuação, claro, sem orgulho, sem a vaidade, sem o medo da crítica, sem o problema que possa ter. Mas é uma forma de entender que há esse crescimento. Você precisa desse processo de avaliação, você precisa disso. De si, do outro, do mais velho, de alguém que esteve do lado camboriano. Quem camboneou, chega pra pessoa, e aí, como que foi? Sabe, você sentiu uma coisa diferente, você sentiu uma coisa assim, que entidade e tal. É importante isso, tem que ter essa avaliação para você saber até como... Não por vaidade, porque que entidade isso. Então, não, tira isso. Porque é aquele velho ditado, quando o orgulho, a vaidade entra pela porta, a humildade sai pela janela. E você perde isso. E cada vez mais a entidade, ela vai perdendo, ela vai saindo, ela vai se afastando, justamente por ver isso. Então, resumindo, em suma... A mediunidade, ela é, claro, um serviço espiritual e não um meio de alimentar o ego ou a busca por um reconhecimento ou simplesmente uma ideia um pouco mais sobre o nosso próprio eu. Mas entender que esse processo de comunicação, ele precisa ser ativo, ele precisa ser constante, ele precisa ser intenso. E entender todo esse campo de atuação. Então, acho que hoje a ideia de atuação, entender como eles atuam, claro, cabe também a nós. Não cabe somente à entidade esse processo, mas cabe a gente. É como se você estivesse vestindo uma roupa. Se você está vestindo uma roupa, você não vai querer colocar a calça no lugar da blusa, a blusa no lugar da calça. Ao invés de você pôr uma meia, você põe uma cueca. Não. Você vai saber vestir e vai ajudar. O que é o ajudar? Se eu vou pôr uma calça, eu não vou deixar a calça do lado e imaginar que a calça vai me pegar sozinho. Não, mas eu vou levantar uma perna, eu vou levantar outra, eu vou ajudar e vou colocar. Então, ou seja, o processo eu auxilio aquela camada, aquela capa, ou seja, aquela forma que vai encapar, vamos dizer assim. Mas ainda assim, eu sei que esse processo, eu sei que essa calça não é minha. Eu tô tudo bem, eu coloquei a calça é minha, mas a calça não sou eu.
Eu sei que eu não sou a causa. Então é não se identificar também com que aquilo seja você e vice-versa. E ter todo esse processo. Então, vamos ficar atento a isso, entender que há essa ajuda. Essa ajuda, igual você vai pôr uma roupa. Mas entende que depois você tira essa roupa e acabou. E às vezes você vai ter dia que você vai estar de branco, vai ter dia que você vai estar de shorts, dia que você vai estar de calça, dia que você vai estar de terno, vai ter dia que você vai estar de sunga. E você vai entendendo que cada roupa dessa em que você coloca, e cada uma dessa que você acaba colocando, há um auxílio e uma atuação específica para aquilo. Então, é auxiliar justamente nesse processo. Certo? Bom, ficou faltando, provavelmente vai ser para o ano que vem, o 6º, confirmação, e o 7º, evolução. Vai ser justamente esses dois para encerrar esses processos dentro dessa ideia, tá? Nosso próximo trabalho, só lembrando a nossa agenda, vai ser no dia 22, domingo, às 4 da tarde, que é o nosso encerramento, toque de esquerda, tá? Nosso toque de esquerda para encerrar o ano, no dia 22 de dezembro, domingo, às 4 da tarde. Tá bom, gente? Então, você que está online aí, tchau, tchau para vocês. Até sexta-feira, às 10 da manhã, no Sexta de Reflexões. Tchau, tchau.